Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje, após a celebração maravilhosa de ontem da festa de São Nicolau, Taumaturgo, hoje nós temos a maravilha de estarmos celebrando também a festa de Santo Ambrósio de Milão, em Méudilhan, um maravilhoso também Santo Padre, desta vez, um maravilhoso Santo Padre do Ocidente. Ontem celebramos na comemoração do São Nicolau os grandes entendimentos a respeito de quanto vale a pena ser intransigente, especialmente nos dias de hoje, sobre a nossa fé, e que essa intransigência, fruto de um verdadeiro zelo para com as coisas de Deus, é algo que nós jamais devemos tomar por pouca coisa, porque essa intransigência, de fato, é aquilo que a Santa Igreja nos ensina por sua mão direita, a crivo, o rigor para com as coisas da fé. E nessa questão devemos sim ser bastante intransigentes quando necessário. Agora, em relação à nossa matéria de piedade, quando tratamos a vida pastoral da Igreja, as obras de misericórdia para com os nossos filhos espirituais e uns para com os outros, devemos aplicar a economia, que é a mão esquerda que trata tudo conforme a fraqueza humana. E se a fraqueza humana é grande e abundante, nós precisamos tratar também com infinita misericórdia, economia e compaixão aquilo que é a natureza humana. E é isso que o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo hoje veio mostrar-nos de duas maneiras também. Antes de falarmos no final do sermão sobre brevemente a vida de Santo Ambrósio de Milão, nós podemos trazer em conta que nosso Senhor, em certo momento, curou uma mulher que estava curva com o espírito enfermo há 18 anos. E depois ele se dirigiu novamente a o que ele chamava de raça de víboras, hipócritas. E vemos novamente aqui nosso Senhor agindo com a economia. A sua economia da salvação divina, mas também com seu zelo, rigor, a sua acrivia para com aquilo que era uma distorção, uma perversão da lei de Moisés. É por isso, meus queridos amados cristãos, nós temos que entender que existem duas maneiras de cumprir os mandamentos. Como eu já vos disse alguns domingos atrás, existe uma maneira condicional, onde nós queremos impor condições para cumprirmos os mandamentos de Deus, e outra que é a maneira incondicional, a qual não importa a circunstância, sempre estamos querendo seguir aquilo que é a vontade de Deus, porque os mandamentos, como nos ensina São Máximo, confessor, são vida. Nosso Senhor habita nos mandamentos. Dentro dos mandamentos jaz a vida eterna, jaz a energia para que possamos estar cada vez mais ascendendo de degrau em degrau, de graça em graça. E os mandamentos, portanto, são sagrados por esse motivo. E se os mandamentos são sagrados, nós podemos nos perguntar, nos dias de hoje, as pessoas estão caindo num tal fenômeno, que é um tal judaísmo messiânico, ou uma mescla de judaísmo cristão, sabe-se lá como definimos isso, e cada vez mais está crescente esse pensamento de que devemos cumprir o tal sabá. Está na moda que muitas pessoas, seja pela questão material, seja por uma questão espiritual, ou as duas, estão sempre perguntando-se se talvez se seguissem a tal regra de cumprir o sabá, não veriam, portanto, adquirir graça. Ou seja, não sabemos muito bem o que eles querem dizer com graça, porque possui uma visão heterodoxa daquilo que é a caris, ou seja, a graça de Deus, mas seja o que for que eles entendam por graça, significa algum benefício de Deus ao cumprir o sabá. E é isso que é a primeira coisa que eu quero vos ensinar aqui. Se os mandamentos são sagrados, os mandamentos são luz de Deus, nos mandamentos jaz a própria habitação do nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, e através dos mandamentos, quando cumprimos eles, longe de ser um código de lei moral e ético, nós encontramos neles o próprio Senhor habitando neles. E o Senhor se revela para nós em seus mandamentos. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Se assim o é, qual é a única maneira que existe de nós santificarmos, por exemplo, um dia santo? Ou um local, ou uma pessoa, ou um momento, um tempo na linha temporal? Como nós santificamos um tempo, um momento, uma pessoa, um prédio, um edifício? Como se dá a santificação de alguém? Através de cumprir-se nesse momento, nesse local, ou essa pessoa, os mandamentos. E quando nós cumprimos os mandamentos no momento, nós santificamos esse momento. No local, santificamos esse local. E quando uma pessoa cumpre os mandamentos, ela está santificando-se. Ela mesma está fazendo-se templo e morada de Deus, na qual Deus virá morar nela, assim como Deus também mora nos mandamentos. E se Deus mora nos mandamentos, Ele também virá morar naquele que pratica os mandamentos. Isso chama-se como nós santificamos alguém, algo ou alguma coisa. E quando nós vemos a alegação de que devemos cumprir o sabá, significaria na linguagem judaica
ter um tal modo de vida, com regras que iriam nos trazer a graça e a santificação de Deus. Ou, precisamente, guardar até mesmo o dia de sábado, o dia do Senhor Sabaoth, o dia de descanso. Mas, pela linguagem cristã ortodoxa, é exatamente isso. Seria ter um modo de vida que nós praticamos os mandamentos e com isso nós estamos santificando toda a nossa vida. Sim, até aí está válida a explicação. Mas quando dizemos que nós, ao santificarmos um dia, nós devemos descansar neste dia, é isso que significa santificar o dia? Claro que não. Primeiramente, nós temos que entender que existem duas maneiras exteriores de se cumprir os mandamentos. Ou seja, quando me refiro à praxis, a maneira de se enxergar a cumprir os mandamentos. E uma delas é quando nós, por exemplo, não quebramos a lei. E o espírito da lei em nós também não foi quebrado. Essa é a perfeição de cumprir os mandamentos. Quando nós não quebramos a lei, e o espírito da lei também não foi quebrado em nós. Aí podemos começar a dizer o que seria futuramente cumprir o sábado. Mas, da mesma maneira, existem duas formas de não cumprir a lei, exteriormente falando. Uma, primeiramente, é o que nós chamamos de pecado. E o pecado é quando nós exteriormente quebramos a lei. Tudo aquilo que é contra os mandamentos, ou seja, toda vez que nós não realizamos a vontade de Deus em nossas vidas e fazemos a nossa vontade, isso já é pecado. Para nós cristãos ortodoxos, o pecado não é uma enfermidade a nível moral e ético. É uma coisa interior que se chama desviar-se da vontade de Deus. O que os nossos santos padres siriacos chamam de aberração. E quando nós, dotados de razão, não crucificamos nossa vontade, nós somos como criaturas racionais, porém aberrações que jazem por aí, fazendo suas próprias vontades, e isso é uma vida de pecado. Então a primeira coisa que significa quebrar a lei é quebrá-la exteriormente, no sentido de não estar realizando a vontade de Deus, e isso é a primeira quebra da lei. Mas, queridos irmãos cristãos ortodoxos, existe uma maneira mais terrível do que essa de quebrar a lei, e esta é quando nós quebramos o espírito da lei. Como se quebra o espírito da lei dos mandamentos? Quando nós distorcemos e pervertemos o significado daquilo que seriam os mandamentos a nosso propósito, para encobrir o nosso pecado e exteriormente parecer aos outros que nós estamos cumprindo os mandamentos. É por isso que nosso Senhor, para com prostitutas, para com cobradores de impostos, era completamente misericordioso. Isso não significa que quando eu digo que era misericordioso, que ele tinha algo a ver com o pecado dessas pessoas, que ele dava aval ao pecado dessas pessoas. A única coisa que tinha em comum entre nosso Senhor e os pecadores é que ele os atendia, os recebia e comia em suas casas, e não os rechaçava. Fora isso, nosso Senhor não tinha nada a ver com os pecadores. Nosso Senhor sempre teve uma vida exemplar, uma vida santa, e somente ele, a propósito, foi capaz de cumprir nele o sábado. Ou seja, a perfeição máxima dos mandamentos. Nós veremos o que é isso, de fato, cumprir o sábado, e por que nosso Senhor apenas ele era capaz de cumprir o sábado e ninguém mais. E somente nós nele podemos cumprir. Portanto, já em relação aos escribas e fariseus, nosso Senhor agia de uma maneira extremamente violenta e até parecia sempre que nosso Senhor, de propósito, estava provocando e alfinetando os fariseus. Sempre dando parábolas que não podiam responder, perguntando a eles, e aí, qual é a explicação? Ficavam mudos e chamava eles de raça de víboras e cobras. Não vemos nosso Senhor agir dessa maneira violenta para com as prostitutas e os cobradores de impostos. Mas em relação aos fariseus, assim nosso Senhor age. Por quê? Porque os fariseus eram dotados de um terrível pecado de distorcer a lei. Aparentemente eram cumpridores da lei de Moisés e aparentemente cumpriam o sábado. Mas haviam feito um pecado ainda pior do que aqueles que quebravam a lei exteriormente, que chama-se a perversão da lei. E quando nós pervertemos a lei e distorcemos ela, nós estamos quebrando o espírito da lei. E isso é muito pior do que o pecado em si mesmo. Porque quando nós quebramos a lei de maneira exterior, é fácil que um irmão, pai espiritual, a nossa consciência nos diga, tu estás descumprindo a vontade de Deus em vários níveis, e isso chama-se pecado. Entretanto, quando nós, infelizmente, distorcemos o sentido dos mandamentos para encobrir os nossos pecados, aparentemente ninguém dá-se a conta, a não ser um pai espiritual experiente, de que tal pessoa não está cumprindo os mandamentos. E na consciência dela, ela automaticamente irá crucificar a consciência.
irá colocá-la petrificada, e nem a própria pessoa não parará de continuar quebrando o espírito dos mandamentos, quebrando o espírito daquilo que nós chamamos de obediências, somente para fazer-nos crer que eles estão cumprindo as obediências, mas na verdade interiormente são raça de víboras, sepulcros caiados, como nosso Senhor disse. Por fora embelezai os sepulcros com pedras de mármore e flores, mas por dentro são cheios de ossos podres. Assim sois vós, fariseus, e as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Só que eu tenho uma informação a dar para vocês hoje nesse sermão. Sabe quem são os fariseus de hoje? Nós mesmos, os cristãos ortodoxos. Porque temos toda a explicação daquilo que é o espírito da lei, daquilo que é a verdadeira pregação, e nós mesmos, em primeiro lugar, não cumprimos coisa nenhuma. Infelizmente, especialmente no nosso século, o século XXI, nós estamos distorcendo a todo momento aquilo que é o verdadeiro espírito da lei. O espírito dos mandamentos, segundo a explicação de nossos santos padres. É raro que hoje nós encontramos um grupo de pessoas que realmente está, de fato, motivado a cumprir aquilo que é os passos dos santos padres. Pelo contrário, ainda quando utilizam o nome dos santos padres, estão usando para seu próprio benefício, encobrindo aquilo que seria o seu pecado por um suposto auto-titular de cristianismo ortodoxo. E é por isso que não é difícil que hoje o anticristo já está preparando suas bases para se manifestar exatamente no meio dos ortodoxos. Porque assim nos profetizaram nossos santos padres, que da ortodoxia sairá o engano para todo mundo. Por isso, assim, basta que leiamos São Teófilo Recluso ou Santo Inácio Brencharnov, vemos as melhores explicações e alertas que eles nos dão a respeito disso. E o que nós precisamos fazer para não cairmos, queridos irmãos cristãos ortodoxos, exatamente no engodo da própria cumprimento exterior da lei, de maneira que parece ser cumprida, infelizmente em quebrar o espírito da lei. E a primeira coisa que devemos fazer é nos perguntar a nós mesmos, se esse é o nosso caso. E se for o nosso caso, rápido, ser humilde e pedir ajuda ao Pai Espiritual e o aconselhamento para que possamos rapidamente reprogramar a nossa mente. Porque em vez de ficarmos acusando heterodoxos e pessoas que nem entendem o espírito da lei, se cumprem ou não, porque para eles é até incapaz de cumprir a lei, o que nós fazemos em relação a tais coisas? E é por isso que nós vemos uma tamanha hipocrisia, um tamanho afastamento de pessoas daquilo que é o meio ortodoxo. Porque ao penetrarem nas paróquias e observar o que vivem, infelizmente vem nada mais do que filetismo, amor nacional a certas culturas, e até o que resta de patrística é uma patrística completamente manipulada e adaptada para ser feliz nesta vida, ou para poder estar sempre dando desculpas porque não estamos santos já nesta vida. É por isso que para podermos entender essas questões, é necessário que penetremos profundamente naquilo que nosso Senhor hoje nos ensinou em relação àquilo que é o segmento de nossos santos padres a respeito do Evangelho da Mulher Encurvada. Se nós não entendermos que o que nosso Senhor quis dizer àqueles fariseus naquela época era justamente que estavam pervertendo a lei de Moisés, nós nunca entenderemos também como seguir os passos de nossos santos padres naquilo que são os terríveis enganos do século XXI. É por isso que primeiramente vamos entender o que significaria então cumprir o sábado. Quando Moisés recebeu no Sinai esse mandamento, que devíamos cumprir os mandamentos e especialmente santificar o dia de sábado e todos os demais dias santos, e ter um modo de vida que chamou-se a cumprir o sábado. O que significa isso? Segundo o entendimento correto de Moisés, nós deveríamos dedicar todo aquilo que era dia santo, que naquela época significaria justamente o sábado e todas as demais festas que compunham as festas maravilhosas do Antigo Testamento, deveríamos, especialmente nesses dias, em primeiro lugar, dedicar-nos a infinitas obras de misericórdia. Obras de compaixão e amor ao próximo. Isso significa, em primeiro lugar, cumprir o sábado. Descansar de obras de malignidade. Descansar de nosso pecado. E especialmente nesse dia, no sábado, cumprir obras de misericórdia. Estar no templo, mas jamais dar desculpas de que, não, por eu estar cumprindo o meu jejum e minhas coisas santas, eu não irei jamais sair para, neste dia, por exemplo, curar os enfermos. Mas é claro que era conveniente aos fariseus ensinar tal distorção para encobrir o seu próprio pecado e conseguir enganar viúvas, enganar todo tipo de pessoas para poder adquirir para eles seus próprios benefícios. É por isso que nosso Senhor
os desmascarou dizendo: acaso em dia de sábado vós não desatais vosso boi e vosso asno a fim de beber água e se alimentar? Se é assim para com criaturas irracionais, quanto mais não deve ser para os que são racionais, as criaturas de Deus, mais amadas que são o próprio homem. Por isso, nosso Senhor, exatamente de propósito, ia nas sinagogas, ensinava e imediatamente curava as pessoas após o seu ensinamento para provocar os fariseus a dizer: exatamente isso é cumprir o sabá. E se cumprir o sabá é realizar obras de misericórdia, qual seria a maior obra de misericórdia do que levar a verdade às nações, anunciar a boa nova e curar os enfermos? Iniciar aquilo seria o ano da graça, no qual profetizou Isaías, onde os cegos enxergariam, os surdos escutariam, os mudos falariam, os mortos ressuscitariam. Algum homem teria capacidade para isso? É claro que não. Somente nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo poderia vir fazer esse homem e cumprir o sabá em sua perfeição. Porque a qual dos homens ou profetas foi dado o poder de ressuscitar os mortos, como nosso Senhor? Ainda que os profetas ressuscitaram mortos, não como nosso Senhor. A qual dos profetas, sem nem mesmo orar, foi dado a eles poder de realizar curas? A nenhum deles. Agora o nosso Senhor, imediatamente, sem orar, pelo poder de sua palavra, de seu logos, e também com seu toque, foi capaz de curar a nossa natureza caída. É por isso que nosso Senhor se dirigiu à mulher que estava enferma há 10 e 8 anos, como nos diz no original do grego. Eta deka octo, que quer dizer 10 e 8 anos. Assim de propósito foi dito que a mulher estava doente há 10 e 8 anos, o que na tradução para nós chega como 18 anos. Por que será que exatamente os apóstolos escreveram que estava doente há 10 e 8 anos? Para mostrar que a nossa natureza humana, representada por essa mulher nessa parábola, estava doente porque não tinha capacidade nenhuma de cumprir os mandamentos, que são 10 mandamentos. Por isso estava encurvada para tudo aquilo que é terreno. Esta mulher estava possuída pelo espírito de Satanás. E há muitos anos, ou seja, há 10 e 8 anos, não tinha capacidade nunca de olhar uma pessoa nos olhos, de nunca olhar para as coisas do alto e contemplar a beleza dos céus. Estava como encurvada. Essa é a natureza humana. Enferma primeiramente há 10 anos. A primeira parcela de doença. Impossível de cumprir o sabá. Impossível de cumprir os mandamentos. Os mandamentos eram apenas paliativos para indicar ao homem o que era o pecado. Mas cumpri-los perfeitamente, só no Senhor poderia encarnar e vir cumprir. Depois, o que significa que a mulher estava doente também há 10 e 8 anos? Acaso já estava inaugurada a era de ressurreição? Acaso nosso Senhor já havia vindo inaugurar aquilo que eram as boas novas que nos prometeriam o 8º dia? E o que significa o 8º dia? O século vindouro. A esperança total de que agora Adão estava aguardando no Hades há quase 5.000 anos, mas finalmente seria libertado de seus calabouços, como nos ensina São Macário Grande, para aquilo que seria os mesmos pés que um dia andaram no Éden, procurando: Adão, onde estás? Agora desceriam o Hades e procurariam também: Adão, onde estás? Só que agora eu vim para te resgatar para todo o sempre. Essa esperança, essa força que iria ser insuflada na natureza humana no 8º dia, só poderia vir com o nosso Senhor. E é por isso que ele diz: esta mulher estava possuída por Satanás, por um espírito de Satanás, pelo poder de Satanás, há 10 e 8 anos. A nossa natureza humana. Impossível de cumprir os mandamentos. Impossível de crer naquilo que seria a fé na ressurreição. O vislumbrar de ver o reino dos céus já dentro de nós, no meio de nós. Quem é o reino dos céus? O próprio nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus queridos amados cristãos ortodoxos, o que se diz respeito a cumprir o sabá, a guardar o dia santo, nada tem a ver com descanso em si mesmo. Descanso se referia a descansar de obras malignas, descansar de nosso pecado, de nossas paixões, e especialmente nesse dia, estar no templo, adorar a Deus e correr para realizar as obras de misericórdia. Ou seja, dar esmola em primeiro lugar, depois visitar os enfermos nos hospitais, depois visitar os presidiários e reconciliar-se com os que nós temos alguma dívida, algum pecado, infelizmente algum entrave, algum tipo de desentendimento que havia ocorrido. Para isso estava aí o sabá, para ser cumprido. Isso era o entendimento da lei. E é por isso que os fariseus malditos que eram, haviam pervertido o sentido da lei. E quando se perverte o sentido da lei, é um pecado muito pior do que quebrar a lei. Porque quando quebramos a lei, significa que nós pecamos. E fica visível para nós a evidência de nossa consciência que nós estamos equivocados.
Mas quando nós distorcemos o sentido da lei para encobrir o nosso pecado e distorcer o sentido do espírito da lei, nós estamos não só quebrando o pecado, a lei e pecando em si mesmo, mas estamos até mesmo quebrando o espírito da própria lei. E isso é um pecado gravíssimo e imperdoável. E depois a pessoa que pratica tal ilusão, tal desilusão espiritual, chegará um tempo onde ela não parará, não haverá limites de distorção, a fim de continuar justificando-se como alguém que não está pecando, mas sim como alguém que está até sendo santo e cumprindo os mandamentos. Infelizmente chegamos nisso, e esses são os atuais cristãos ortodoxos. E quando eu digo os cristãos ortodoxos, não estou me referindo a ninguém mais do que eu mesmo em primeiro lugar, e depois a todos nós. E é assim, nós sabemos que somos, infelizmente, e por isso haverá mais compaixão para com Sodoma e Gomorra do que para nós, porque para nós tudo foi explicado, tudo foi anunciado. Por isso, isso é um assunto seríssimo que temos que olhar para nós. Vamos procurar seguir os passos dos santos padres e aprender deles como não quebrar o espírito da lei, mas cumprir de fato a lei, guardar o sabá. Significa que, especialmente nos dias santos, adianta que estejamos no templo e depois, quando alguém nos procura na rua, no próprio domingo, ou mesmo entre os irmãos da paróquia, ou mesmo com nossos parentes que temos alguma intriga, nós dizemos, não, a prioridade hoje é jejum e oração, não me importune, porque estou guardando o meu dia santo. Claro que não. É claro que a prioridade está no templo e orando, mas isso não nos dá autorização para não correr para a obra de misericórdia. E é por isso que Nosso Senhor explicou a eles, os desmascarou e ficaram mudos, dizendo, acaso em vossa consciência é natural, é algo plausível, que o vosso boi e o vosso asno não comam nesse dia e não bebam? Quanto mais o Filho do Homem deve vir para realizar as obras de misericórdia em dia de sábado, ou seja, cumprindo verdadeiramente o sabá. Em dia de sábado, o dia santo até aquele então, cumprindo obras de misericórdia que nenhum homem era capaz de cumprir. Abrindo os olhos dos cegos, os ouvidos e a boca dos surdos e mudos, e ressuscitando os mortos e dando vida aos membros ressecados. O próprio Senhor doador da vida, mostrando que Ele é a vida de si mesmo. E por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, esse é o entendimento do que seria cumprir o sabá. No modo de vida, cumprindo os mandamentos. E no dia santo, que para nós são domingo, todos os dias de festa da Santa Igreja Ortodoxa, e os dias dos santos mais proeminentes que nós podemos estar no templo, nesses dias, especialmente além da doxologia, além da comunhão dos santos dons e da confissão, corremos para realizar obras de misericórdia e compaixão. Essa é a base do verdadeiro cristianismo e nisso nos protegeremos de não quebrar o espírito da ortodoxia. E para que entendam que até mesmo os santos padres do deserto, que eram eremitas e não estavam no meio do povo, levavam isso tão a sério, vos separo em dois exemplos. O primeiro desse nosso querido Abba Antônio, o Grande. O pai dos monges, o primeiro dos monges, vivia no meio do nada, no meio do deserto, mas tinha isso da maneira mais séria para si mesmo. E a primeira coisa que ele trazia à tona em relação aos seus filhos espirituais era o seguinte: em nosso próximo jaz a nossa firmeza ou a nossa queda. E quando perguntaram a ele, querido Abba Antônio, explica-nos essa sentença curiosa, não? O que significa de fato que em nosso próximo jaz a nossa firmeza ou a nossa queda? E ele dizia, queridos filhos, isso significa, disso é tirado das sentenças dos santos padres do deserto, do Patricom. Isso significa que, conforme nós nos relacionamos com o nosso próximo, é daí que diante de nossa visão, de nossa teoria, de nossa visão de Deus, nós estaremos ou colocados à direita de Deus, firmes na contemplação de Deus, ou imediatamente isso significará a condenação de nossa consciência, já na nossa vida espiritual aqui, e também, quanto mais, na hora de nossa morte e da vida futura. Ou seja, ninguém pode relacionar-se com Deus, senão através, primeiro, de sua vida com o próximo. É por isso que o cumprimento do sabá, entendido de maneira correta, o espírito dos mandamentos, cumpridos de maneira correta, é a única coisa que nos garantirá uma verdadeira relação com Deus. Pois, como pode ser isso? Que queremos nos aproximar de Deus numa deificação, mas infelizmente ao nosso próximo nós diremos, estamos adorando a Deus. Quanto ao nosso próximo, deixemos de lado as obras de misericórdia e caridade. Farisaísmo. Escantaramos em nossa consciência, raça de víboras, hipócritas. Por isso, meus queridos amados cristãos ortodoxos, há que estar atento para isso. Outro exemplo que eu vos separei foi de São João Clímaco.
São João Clímaco, quando o pai daquilo que era a contemplação, a explicação minuciosa sobre o que seria a razão para além daquilo que nós chamamos de contemplação. Porque se formos analisar a contemplação, eles estão dizendo que a razão está funcionando conforme a atividade intelectual. Mas uma contemplação para além da razão, isso significa a visão divina. E ele que nos explicou exatamente como ascender nos degraus daquilo que seria a escada para o céu, a vida espiritual, nos disse muito bem. Por exemplo, fez um teste aos seus filhos, quando eles perguntaram sobre qual a relação entre caridade, próximo, e Deus, e adoração, e silêncio dos pensamentos, ou seja, a atividade da contemplação para além da razão. Pois bem, e certa vez então perguntaram, e ele colocou em teste seus filhos. Bom, se vós estáis em vossas celas, recolhidos no meio do deserto, e chega alguém e vos interpola e pede uma ajuda. Claro que nós estamos falando uma ajuda terrena e corriqueira, ou seja, uma ajuda idiota, digamos. Mas algo realmente, uma necessidade verdadeira, uma emergência. O que vós deveis fazer, filhos meus? Ele perguntou. Deveis manter a vossa contemplação e desprezar o chamado, ou deveis baixar vossa mente para a terra e correr ao vosso próximo? E todos estavam esperando que São João Clímaco, o pai daquilo que é a contemplação, o pai daquilo que é a atenção máxima para com a guarda do intelecto, iria dizer a eles que primeiramente mantivesse a oração. Mas para o espanto, São João Clímaco respondeu: imediatamente sejam convocados por vossos irmãos em necessidade, abandonai vossa contemplação e correi para ajudar o próximo. Por quê? Aqui nós estamos dizendo jamais que quando vamos colocar em prioridade uma vida inteira de recolhimento ou uma vida de caridade, é claro que temos outros ditos dos Santos Padres, não precisamos aqui trazer nesse momento, que nos mostram que aqueles que não foram tentados e abandonaram o deserto para ficar fazendo a vida inteira caridade, receberam a recompensa maior do que aqueles que gastaram toda a sua juventude, energia e fortunas fazendo caridade direta. Porém, aqui não é o caso. Aqui estamos dizendo que em certas circunstâncias não abandonaram, ou seja, São João Clímaco não admoestou ninguém a abandonar o ermo, mas sim que se estamos em oração, se estamos na nossa vida contemplativa e alguém nos chama a fim de pedir ajuda, imediatamente aí provaremos de que somos feitos em relação ao que é suposta vida contemplativa. E imediatamente temos que cessar aquela nossa oração e correr para ajudar o próximo. Há aqueles que podem, que mantenham a oração enquanto ajudam. Mas é necessário correr para ajudar aquele que necessita de nós. Porque desse modo, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo não só aceitará a nossa oração como uma oferta de perfume agradável e suavidade espiritual, como também aceitará a nossa oferta de ajuda propriamente dita. Agora, aqueles que acham que por não deixarem de orar, estarem mantendo-se naquilo que é a contemplação e rejeitarem a ajuda, estarão como que Deus, aceitando suas orações, estão completamente tortos de engano. Porque Deus tampouco aceitará a oração daquele que recusa ajudar o próximo. Isto é uma fraude, é um farisaísmo que nós vemos exatamente hoje no meio dos cristãos ortodoxos. Estão supostamente dizendo que estão imersos numa vida de oração, numa vida de seguir os mandamentos e o espírito da ortodoxia, e não pode se misturar muito com as prioridades de esmola. Seria até um absurdo ajudar a igreja, ajudar o próximo, porque isso seria coisa talvez dos heterodoxos, dos protestantes que falam de teologia da prosperidade, dos da teologia da libertação que falam de ajudar os oprimidos e os pobres. E nós, o que faremos? Nós estaremos adorando o Deus verdadeiro de maneira ortodoxa, de maneira correta. É mesmo? E como seria isso? Como seria se atar a uma coisa e desprezar a outra? O fruto da verdadeira oração é compaixão, é dor de coração, é uma alegria que produz lágrimas, como nos ensinam nossos santos teófilos pais. Por isso, até tecer uma palavra do grego chamada harmony, que quer dizer alegria produtora de lágrimas, ou tristeza produtora de alegria. Quem poderá entender tal extrema maravilha? Significa que é impossível que nós estejamos satisfeitos com a tal vida de contemplação, sabendo que todo mundo jaz em dores de parto, aguardando a libertação dos filhos de Deus, como diz São Paulo. Agora, ao contrário, se, não desprezando, claro, a nossa vida de oração, quando convocados para as obras de misericórdia, imediatamente vamos,
o que acontecerá pela expiação de nossos santos teófilos padres? Deus não só aceitará aquela oração que nós estávamos realizando, como oferenda de doce suavidade e fragrância espiritual, um incenso, como oferta vespertina, na qual em troca Ele nos dará o Espírito Santo, como também o seu nome será glorificado na obra que estamos realizando em esmola, em caridade. Esse é o fundamento do cristianismo. Não existe relação com Deus que não passa através do próximo. Não existe contemplação para além da razão, que não tenha por fundamento, como nos ensina Santo Isaac o Sírio, a compaixão a que nível? Perfeita, tal como o vosso Pai Celestial é misericordioso e perfeito. Sem essa base não existe vida espiritual. É um preleste, é um engano. E esse, infelizmente, virou o espírito do século XX e XXI no meio ortodoxo. A caridade é para todos. Para nós estamos adorando a Deus de maneira correta e verdadeira. E tem um nome para isso. Um tal judaísmo que já passou, já está fora de moda, que deu lugar à ressurreição de Cristo. Mas agora, como vos dizia no começo, está em moda uma regressão para tal coisa, chamado um tal judaísmo messiânico ou messianismo cristão, que cheio de regras, mesclado com esoterismos, infinitas práticas místicas, sem nenhuma misticidade, estão realmente dando muito valor à letra, cumprindo exteriormente aquilo que seria os mandamentos. Mas o espírito da lei, o tal judaísmo messiânico, é completamente quebrado. Infelizmente, quem diria que chegaremos isso até mesmo na Igreja Ortodoxa? Quantas paróquias são duras de coração em relação a obras de misericórdia, em relação a sair à rua através dos pobres, em receber estrangeiros, em acolher os órfãos e as viúvas. E é por isso que as igrejas se esvaziaram. Não é à toa que as pessoas correm para até mesmo os heterodoxos, porque vem ali um mínimo de expressão da face do amor. E aí o que fazemos? Queimamos e tocamos fogo naquilo que seria a oportunidade de descobrir a verdadeira doutrina. Hipócritas, raça de víboras. Que Deus nos livre de tal terrível tragédia no meio ortodoxo, queridos irmãos. É por isso que nosso padre Pantelima, o fundador do nosso monastério em Boston, tinha por base número 1 de seu monaquismo. E por isso mesmo não quis fundar um monastério por ordem individual da José Vasicasta, ancião José, no meio de um ermo, mas justamente numa cidade, no meio urbano, para que todos resgatassem esse espírito e vissem. O que vêm ver os monges? De oração não comem? Jejum não comem e vivem de oração? Não! O alimento dos monges é a obra de misericórdia e caridade para com o próximo. Esse é o monaquismo. E isso é o exemplo que cada um de nós, como os cristãos ortodoxos, devemos imitar dos monges, dos padres do deserto. Entender o que diz São João Clímaco. De que Deus não escutará a nossa oração se nós queremos privilegiá-la e desprezamos a caridade. Agora, se no momento oportuno, mantendo a oração a nossa força, conforme pudermos, e ir estender a mão ao irmão, nossa oração será aceita. E uma tal ousadia, escute bem, assim ensinam nossos santos padres. Quando nós estamos em oração, mas alguém nos chama, eu preciso de ti, e nós imediatamente aqui estou, nosso Senhor fortalece em nós um mistério, uma estranha maravilha, que ganhamos ousadia quando voltamos a orar, que nós não tínhamos antes. É como se nosso Senhor compensasse o fato de que nós, a contragosto, saímos de sua adoração e fomos estender a mão ao próximo, e quando voltamos a orar, nosso Deus nos dá uma ousadia de oração que nós antes não tínhamos. E Ele não só acolhe a nossa oração, como torna a nossa oração agora redobrada, remodelada, naquilo que é uma dupla força de contemplação. Entendem o que é o verdadeiro cumprimento do sabá? E por isso, quando nós estamos querendo manter nosso posto de adoração a Deus sem a caridade, automaticamente nós estamos até perdendo a nossa força noética. Esse é o verdadeiro espírito e isso é o verdadeiro cumprimento do sabá, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Especialmente, claro, para nós o que é o sábado? É o domingo e os dias santos. Pois no dia santos estejamos na igreja. Lotemos a igreja de pessoas, mas também lotemos as fileiras das ruas, das caridades, dos pobres, aqueles que estão necessitando. Não é necessário viajar muito, nem andar muito longe, nem sair às vezes do seu própria vizinhança, para perceber que sempre há pessoas, em dias de domingo e em dias santos, precisando de nossa ajuda. Nossos próprios familiares, nossos vizinhos, quando eu digo vizinho, não um próximo ali ou acolá, o próprio vizinho. Existe, por isso chama-se vizinho. Muitas vezes nós esquecemos que o vizinho é o que está colado em nós, ou seja, ao lado de nossa propriedade. E se é possível, estendamos a mão a ele. Reconciliemos com aqueles que por algum motivo estamos em rancor, em ódio por algum motivo. Aí, exatamente no dia santo, se passamos, por exemplo, de segunda a sexta, com algum de maneira irreconciliável com alguém, pois ao menos no domingo, tenhamos força de colocar a nossa vergonha e orgulho do lado e pedir perdão a essa pessoa. Fazemos um pouco
uma metanoia. Para isso significa santificar o sábado, para isso foi nos dado o dia santo. Esse é o espírito verdadeiro da lei, onde cumprimos os mandamentos de maneira exterior, sem quebrar o espírito da lei. E é por isso, meus amados cristãos, que a mulher encurvada representa essa natureza humana enferma, curvada para coisas terrenas, que era impossível de cumprir o sábado de maneira perfeita, mas em nosso Senhor podemos cumprir os mandamentos, como nos ensina São Máximo Confessor. O próprio Senhor vem nos dar força. Quando vê que nós estamos tentando, Ele mesmo vem e nos dá força para cumprir o que nós não temos força. Além disso, nossa fé na ressurreição. A fé de que existe a vida eterna. Sem a crença na vida eterna, como alguém pode ter ânimo de querer desprezar os prazeres da carne? Porque os prazeres da carne são extremamente sedutores. Existem, não são utopias, existem. E são palpáveis nessa vida. Mas se a fé na ressurreição para nós também não é palpável, então nós sempre estaremos medindo que os sentidos estão sempre tocando aquilo que é real. O prazer, a comida, tudo aquilo que é a satisfação dos sentidos. E a ressurreição? Parece tão longínqua, não? Parece algo tão inabarcável. Mas essa não é a fé de um ortodoxo. Para um ortodoxo, a ressurreição é real. E já se prova ela aqui nesta vida. Primeiro que nós comungamos o corpo e sangue de quem? De um Cristo ressuscitado. De um homem que ressuscitou. Depois a oração e a invocação de seu nome é cheia de poder. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, diz São Paulo. Por isso, atentemos. É necessário que peçamos a Deus que nos cure, nos toque com sua mão. E então toda a nossa estatura, que estava há 10 e 8 anos encurvada em coisas terrenas, se levantará, será reestruturada, retomará sua rigidez. E nisso teremos a capacidade de cumprir o sabá e de ter uma esperança tão real na ressurreição, que veremos já aqui como a morte para nós será o que nós estaremos aguardando ansiosos. E assim nos escreveu também o santo que hoje comemoramos, Santo Ambrósio de Mediolan, Santo Ambrósio de Milão. Uma de suas maiores pregações e obras que ele deixou no Ocidente foi que a morte, não esperemos com a tristeza a morte, mas peçamos ela. Assim falava Santo Ambrósio. Vamos aguardá-la como uma noiva, correr para ela. Por quê? Porque a morte para o verdadeiro cristão ortodoxo exatamente é o encontro com o próprio Deus, não numa realidade que ele nunca havia tocado, mas nesta vida, os seus olhos espirituais já vão se abrindo, ele vai conhecendo o seu Deus que se faz conhecer a ele, e a única coisa que o impede de estar completamente na presença de seu Deus seria o seu corpo que ainda jaz na corrupção. Mas uma vez que a sua alma já está cheia de incorruptibilidade pelo modo de vida, de cumprir o sabá, de comungar os santos mistérios, a única coisa que está aprisionando aqui ainda é o seu corpo corruptível. Logo, para nós, a morte, na verdade, não é algo como que o Ocidente veio a compreender. E a prova que o Ocidente nunca foi tão órfão como hoje é que antigamente havia os santos padres mesmo no Ocidente, como Santo Ambrósio, que explicavam detalhadamente o que era a memória de Deus, a fé no século vindouro, que a ressurreição é real. E ela já começa aqui, na alma. E depois, na Jerusalém Celeste, e no mundo vindouro, até o corpo também será completamente dotado de incorrupção, conforme a alma o comunica através das energias de Deus, também incorruptibilidade. E Santo Ambrósio de Milão, que hoje nós comemoramos, brevemente, quero vos dizer que, através de Santo Ambrósio de Milão, nós temos também uma grande investida contrário. Assim como Nicolau lutou contra os arianos em certa época, Santo Ambrósio também lutou contra novas investidas daqueles que eram o partido dos arianos, com seus semi-arianismos e suas semi-doutrinas moderadas, são muito mais perigosas que as investidas iniciais de toda heresia. Toda heresia, quando nasce, rapidamente se separa, hereges e ortodoxos. Mas depois, essa heresia irá gerar uma molécula que será como muito mais viral do que aquilo que era a primeira, que é a sua forma moderada de ser, onde muitos ortodoxos não entendem, e é por isso que hoje muitas pessoas caem no ecumenismo, outros não. Mas muitos estão presos ao criptoecumenismo, que é um nome para isso, ciprianismo, por exemplo, que é uma maneira bastante sutil de, infelizmente, estar no ecumenismo e pensar que não está sobre ele. Ou seja, nada tem a ver com o zelotismo ou com o ciprianismo, como muitos pensam que, por enxergarem que a apostasia existe nas SES mundiais, infelizmente acham que ali ainda jaz graça deificante. Isso é o que nós chamamos de ciprianismo, um criptoecumenismo, onde há heresia não há graça. E onde o teu bispo proclama uma heresia de maneira descoberta, deve se afastar dele, como nos diz os cânones de São Basílio, a respeito, os cânones do Concílio de Nicéia e também os cânones a respeito de São Basílio, onde Deus não elogia procrastinação em matéria de fé. Novamente, aqui a igreja está usando da mão direita a crívia. Pum!
Ou seja, Deus não elogia procrastinação em matéria de fé. E não se estará desgostoso se quando o teu bispo proclama heresia, imediatamente rompes com ele. Ao contrário, em matéria de fé, Deus elogiará aquele que rapidamente correu para buscar onde está a guarda da fé. E isso passou muitas vezes na história da igreja, passou também na época de Santo Ambrósio. Ele foi um excelente defensor de todos esses princípios no Ocidente e introduziu até a maneira siríaca de cantar em bizantina naquilo que era o Ocidente. E aí se prova que todo o espírito de Roma e Bizâncio era um só. A própria biografia de Ambrósio diz que não havia isso de uma certa maneira cultural de pensar, que, portanto, existia uma ortodoxia oriental e uma ortodoxia ocidental. Não, era um só espírito, um só pastor. Quem está sob o mesmo Espírito Santo dará frutos do mesmo Espírito. Não existe isso de distinções culturais ou todas essas falsas compreensões que, infelizmente, desde o século XVII, muitos teólogos, quando nós vamos pesquisar, quando estamos no começo da ortodoxia, sofremos. Praticamente choramos de como dores de parto, porque ficamos pensando, mas será que não é uma coisa que é exótica da outra? Ou será que uma não é a versão ocidental da outra? Não, é um só espírito. E a biografia de Santo Ambrósio está aí. Quem quiser, hoje é fácil através da internet, ler Santo Ambrósio de Milão, de Mediolan, e verá que o mesmo espírito que havia em Bizâncio era o mesmo espírito, a mesma maneira de pensar, ler os cânones, aplicar a maneira até mesmo de cantar era igual, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Por isso, aqui compreenda bem que a ortodoxia não é algo do Oriente, nem do Ocidente. É kat holou, ou seja, que Cristo está em tudo e todos. E uma das exteriorizações dessa característica da igreja, dessa sua faculdade de ser tudo em todos, católica, é que às vezes se manifesta que foi uma fé de todas as nações. Mas às vezes, como já foi várias vezes na história da igreja, esta fé, ainda que é católica, está reunida em poucos lugares do mundo, que é a situação atual de nosso século. Por causa de a igreja local estar reunida em locais distintos daquilo que seria a globalização, a igreja perdeu a sua catolicidade? Claro que não. Se fosse assim, nós não entenderíamos nunca o que é a palavra católica. Kat holou é uma característica que é a garantia de que na igreja mora o Espírito Santo. E se mora o Espírito Santo e ela é o seu protetor, ela é católica. Kat holou, ela é tudo em todos. Não, às vezes a geografia manifestará esta historização da característica de ser uma igreja católica, mas às vezes não, como muitos tempos de perseguição, guerra, onde mesmo sendo católica, tendo a explicação transcendente e terrena do humano e do divino, do político, do econômico, todas as explicações do mundo, sobre tudo, todo o conhecimento da verdade, sobre todas as ciências, sobre todas as aspirações humanas e divinas, tudo estará ali na igreja. Portanto, esse aspecto da catolicidade não necessariamente tem a ver com a sua presença em todos os lugares, para que, conforme o número de pessoas, seja uma igreja canônica e válida. A catolicidade da igreja local existe e sempre existe. Onde está o bispo, aí está a igreja completa, sem pôr nem tirar, e nada nela faltando. Por isso se diz católica. Onde há um bispo está a igreja católica, nada falta. Não é necessário outra coisa. O bispo e a sucessão apostólica e a sã doutrina de maneira imaculada. Isso Santo Ambrósio de Milão nos ensinou muito bem, como Santo Padre do Ocidente. Por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, felicitemos nós outros nessa maravilhosa festa de Santo Ambrósio, um grande exemplo para nós no Ocidente, que a patrística é não oriental, é de todos, aqui e lá, e para todos. E por isso, lembremos-nos de que nosso Senhor nos deixou um espírito da lei, e devemos nos conectar através de nossos santos padres, para que o espírito de como cumprir a lei seja vivo em nós, e então até exteriormente também estaremos sendo luz para as nações, para que possam ser atraídas para aquilo que é a base do cristianismo. Uma oração incessante, mas também uma caridade incessante. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações de Santo Ambrósio de Milão. Todos os santos. Amém.